Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira aula. Serão 3 semanas de aula diária sobre fundamentos da teoria literária. E nesse período a gente vai trabalhar principalmente os textos literários, sejam eles em prosa ou em poesia. Muitas vezes em poesia, mas algumas vezes em prosa também. E aí a gente vai, por meio desses textos, refletir sobre alguns fundamentos básicos, sobre o porquê de se ler literatura, sobre qual é o papel da literatura na vida das pessoas, qual é o papel da literatura diante da sociedade contemporânea e qual foi o papel da literatura no passado, o que se espera da literatura, por que ainda hoje, em 2020, quase 2021, por que ainda hoje se lê literatura, embora que cada vez menos, especialmente poesia já praticamente muito pouca gente lê, podemos dizer que pouquíssima gente lê poesia, mas a prosa ainda se lê. E outra pergunta, qual é a literatura que é lida? Quais são os mais lidos? E quais são as obras que são relegadas ao esquecimento, que ficam no fundo das livrarias e depois num depósito escondido? Que livros são esses? São importantes, não são? E os mais vendidos, aqueles que estão no topo da lista de mais vendidos no mundo, são mesmo os melhores? São os mais importantes? O que determina isso? O que é, enfim, a literatura? Bom, a gente vai ao longo dessas aulas, ao longo dessas 3 semanas, tentar discorrer, discutir, pensar acerca disso, de o que é a literatura e qual o papel dela na vida das pessoas, nas nossas vidas. E para isso a gente precisa, portanto, trabalhar com ela, com a literatura propriamente dita, com o texto em si, ler, sentir, experimentar, conhecer um pouco, ou quem já conhece um pouco, conhecer um pouco mais, quem conhece muito pouco, conhecer pelo menos um pouco, e quem desconhece completamente a arte poética ou a prosa, a ideia é aproximar a gente dessas literaturas e ver o que ela tem, o que essas literaturas têm a oferecer para a gente, né? A gente sabe que a literatura nasce num passado muito remoto, né? A tradição oral carrega uma literatura que é falada muito antes dela ser escrita. Vocês já devem ter estudado disciplinas ou em linguística, provavelmente, que tratam desses aspectos, né, da tradição oral. Então, antes mesmo que as sociedades começassem a escrever, antes da escrita chegar às sociedades, a literatura já fazia parte. As histórias, os poemas, as rimas, né? As rimas são tão decisivas para isso, porque através do recurso mnemônico, que é o jogo com a memória a partir dos sons repetidos, e a rima é isso, né? Um som que se repete, geralmente no final do verso, mas pode acontecer rima interna, pelo meio do verso também, e em diferentes partes do poema, na verdade. Então a rima
ajudava a fixar na memória certos fatos, certas coisas, através de poemas, porque com essa ajuda a memória não perdia uma data, um dia, algo importante que aconteceu. Os poetas faziam, e mesmo que não pudessem registrar por escrito, nem por fotografia, se conseguia registrar em verso, se conseguia registrar na ideia, e se reproduzia. E conta-se que a Odisseia, uma obra clássica importantíssima sobre a qual nós vamos discutir um pouco ao longo desses dias, a Odisseia é um poema épico, uma epopeia de Homero. Conta-se que Homero talvez não tenha nem existido, né? Porque a Odisseia surge sendo contada em praça pública, os poemas sendo repetidos e passando de um para outro, e por muito e muito e muito tempo esse poema foi só falado, e depois ele foi registrado, transformado em livro, e atribui-se ao grego Homero, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, duas grandes epopeias fundamentais na história da literatura do mundo, né? E conta-se que começou aí, na tradição oral, né? Então, o poema grego, que tem centenas e centenas e centenas de versos, surge antes mesmo da escrita. E aí vai carregar, vai trazer a cultura, a tradição, os elementos da vida cotidiana daquele tempo, que vão se comunicar com os elementos da vida cotidiana, com a cultura, com as coisas do nosso tempo. Então, depois de milênios, o poema heróico, a Odisseia, bem como a Ilíada, continuam ainda atuais, ainda se lê, ainda faz muito sentido, porque a obra de arte, ela não tem prazo de validade. Se é boa literatura, vai sobreviver ao tempo. Se é má literatura, não vai sobreviver ao tempo e vai ser esquecida muito rapidamente. Não confundir má literatura com literatura do mal. Então tem o mau poeta e o poeta do mal. O mau poeta é que faz poemas ruins, os versos ruins. E o poeta do mal é o que escreve versos mais próximos do que faz o francês Charles Baudelaire, que escreveu Les Fleurs du Mal, que são as flores do mal. São os poetas considerados autodestrutivos, desgraçados, cheios do spleen, um sentimento de tristeza profunda de tristeza e de pessimismo profundo em relação ao mundo, em relação aos outros. Então, esses são os poetas do mal. Baudelaire, Charles Baudelaire é considerado um poeta do mal, como o nosso Augusto dos Anjos é considerado um poeta do mal, mas tanto Baudelaire quanto o Augusto dos Anjos são excelentes poetas, não são mal poetas, são poetas do mal. Escreveram poesias formidáveis. O Augusto dos Anjos é considerado o Baudelaire da Paraíba, o Baudelaire brasileiro. Baudelaire, o francês Charles Baudelaire, é uma referência na literatura mundial. Então os brasileiros, os bons poetas brasileiros leram Baudelaire e foram por ele influenciados, como o Augusto dos Anjos, que escreve: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém cabe ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, dá para perceber, possivelmente vocês perceberam aí, o que é um poeta do mal, como Augusto dos Anjos e Charles Baudelaire. Versos fortíssimos desse poema, já hoje clássico, de Augusto dos Anjos, que trata da tragédia humana, da desgraça humana, que faz parte da vida também, né? A vida
Queríamos nós que fosse cheio de flores, mas nem sempre é, ou poucas vezes é. Então a poesia aparece também para indagar, para falar sobre isso. Então a poesia, a prosa, a boa literatura em geral. Agora, o que é, eu falei, mau poeta, né? Bons poetas, mas o que determina isso? Há muito melindre quando se fala em má literatura, literatura ruim, boa literatura. Há muito melindre quando se fala nisso, especialmente entre os escritores, principalmente os maus escritores, que produzem literatura ruim. Há uma discussão que todo texto é válido, todo texto serve, né? Que não tem, que se eu escolho que o que eu faço é poesia, eu determino, eu acredito nisso, vai ser poesia porque eu estou escrevendo em verso e ponto final. As coisas não são bem assim, na minha opinião, e na opinião da crítica literária, de quem escreve as teorias, os fundamentos teóricos para entender a literatura, né? A literatura precisa comunicar, mas de maneira bela, coisas que podem ser da vida social, que podem ser sobre o indizível, sobre os mistérios da vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre o sofrimento, sobre alegrias, mas ela precisa fazer essa comunicação das coisas usando palavras e principalmente associando as palavras e fazendo jogos de palavras. Esses jogos, esses arranjos de palavras criam versos ou parágrafos, no caso da prosa, versos no caso da poesia, de extrema coesão, de extrema originalidade, carregados às vezes de ironia, sempre carregados de força, de múltiplos sentidos, da polissemia, sempre muito antenados em relação a tudo, sempre muito atuais, nunca repetitivos, nunca dizendo o que já foi dito. O Manuel Bandeira diz, que é o poeta, autor do poema que eu li no começo dessa aula, o Manuel Bandeira diz que é preciso reabilitar o lugar comum. Quer dizer, há muito tempo já se escreveu: meu amor, é como um laço, te amo, vem cá me dar um abraço. Vamos dizer uma bobagem dessa. Então, meu amor é como um laço, te amo, me dá um abraço. Fez uma rima aí, colocou o verso, está chamando de poesia. Se fosse antes da poesia nascer, isso seria talvez original, embora seja muito, muito fraco. Então, o que Manuel Bandeira propõe? É preciso reabilitar o lugar comum. O amor, o abraço, já foram muito tratados ao longo dos últimos 5, 6 mil anos pelos escritores. Então é preciso reabilitar o lugar comum, porque o amor, o abraço, devem continuar sendo temas. São importantes, né? São elementos importantes da vida social. Então é preciso reabilitar o lugar comum. O lugar comum porque foi tão batido e tão falado de tantas maneiras que é difícil construir algo usando essas duas palavras que seja belo, que tenha jogo, que tenha múltiplos sentidos, que carregue uma surpresa. A boa literatura é carregada de surpresa, que traga uma ruptura. A boa poesia, nós veremos na próxima aula, é cheia de ruptura. Quer dizer, ela quebra e faz com que a gente ajuda a gente a talvez ter um outro ângulo de visão sobre algo que é a mesma coisa, mas que não tínhamos antes. As rupturas fazem isso. A gente para e diz: opa, algo aconteceu aqui. Tem muito punch. É como se fosse uma pancada no estômago. É o que faz a excelente literatura. Pode nos atordoar em sentido muito bom da coisa. Então, o que é a má literatura, o que é a boa literatura? E, afinal de contas, o que é literatura? Sobre isso nós conversaremos ao longo desses dias todos.
sempre, como eu disse, em aulas que não são muito longas, para não cansar vocês e para não perder o sentido da ideia de uma aula virtual, de uma aula gravada. E por hoje eu termino comentando então o poema de Manuel Bandeira. Eu vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Onde é Pazárgada? O que é Pazárgada? Que lugar é esse onde se tem prostitutas bonitas para a gente namorar, onde a vida é mais alegre, onde até mesmo a tristeza, aquela tristeza mais funda, aquela que faz a gente querer se matar. Onde é esse lugar em que, em acontecendo isso, mesmo assim, eu sou amigo do rei, tenho a mulher que quero, na cama que escolherei, e lá eu não vou ser triste. Onde é Pazárgada? Esse lugar onírico, esse lugar dos sonhos que Manuel Bandeira inventou na sua poesia, criou. Ele inventou Pazárgada e para lá ele sai. Pazárgada é quase como o passaporte dele para a poesia. A vida está muito complicada, tudo está muito difícil, então eu vou me embora para Pazárgada. Lá eu tenho uma vida melhor. Então a construção desse poema famosíssimo, talvez um dos mais famosos de Manuel Bandeira, do nosso poeta brasileiro modernista do século XX, Manuel Bandeira, a construção desse poema, o jogo sonoro, as rimas, a associação das palavras, tem um fundo de ironia, dá uma piscada para a vida real, porque muitas coisas que existem em Pazárgada também existem aqui, embora lá ele seja amigo do rei, embora lá tudo seja mais facilitado para ele, extremamente facilitado. Então, essa construção, através dessa construção, Manuel Bandeira quer se libertar, quer encontrar o seu lugar, ou quer recriar o seu lugar. Pazárgada é lá, em algum lugar que ele inventa, mas Pazárgada também ele quer que seja a vida dele, que seja o dia a dia dele. Ele quer ser amigo do rei, ele quer ter a mulher que ele quiser na cama que ele vai escolher. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.